Boa tarde, pessoal que está chegando. A gente está recepcionando aí vocês que já estavam no lobby, tem mais gente chegando. A gente vai iniciar daqui uns minutinhos, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Ney. Olha aí, sejam todos bem-vindos. Temos um time ilustre aí, ó, professor Brincalep, bem-vindo. Popola, boa tarde. Boa tarde, pessoal. O pessoal está chegando. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa tarde, Marco Aurélio. Time da administração da organização aí sinaliza quando a gente puder começar, tá bom? Gente, já vou avisar aqui que se eventualmente passar uma gatinha na frente da câmera, vocês não se assustem, porque é sempre a hora que eu começo a falar no computador é a hora que ela acorda e resolve aparecer na reunião também aqui, hein? Então, eu tô avisando desde já. Mais 3 minutinhos, né, Nick? Tá bom, vamos aguardar um pouquinho, gente. Mais 5 minutinhos iniciais aí para quem tá chegando, terminando outro compromisso e se juntando a nós aqui nesse bate-papo de hoje, tá bom? Paiola vai rodar aquele videozinho? Perguntei antes. Eu acho que não precisa, não. Então Vamos, tá, vamos em frente. combinado. Guardar. Vou deixar o chat aberto aqui. A assistente está do lado aqui, tá de olho aqui, viu, Coppola? Está acompanhando. Gatinho poderia ganhar o Paiola, área de pessoas aí, fazer um crachá de funcionário pet da Aquários. Um monte de gente ia ter funcionário pet aí que fica apoiando as reuniões, os eventos. Ó, o Daniel tá rindo. Sei que o Lipe ia ter também, ia ter um monte de gente com crachá de funcionário pet aí, É uma boa sugestão, ainda vou deixar anotado aqui. né?
Boa tarde para quem entrou aí mais recentemente. A gente está só aguardando a liberação aqui para dar início, aguardando o pessoal que estava se juntando. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito bom poder estar nesse momento aqui do dia para a gente conversar um pouquinho. Pessoal da organização, a gente está liberados agora? Deu o nosso tempo? Sim, Dulce, pode começar. Pode começar. Ah, já começou a gravação também, então todos avisados. O conteúdo fica aqui gravado para depois a gente disponibilizar também para quem não pôde acompanhar ao vivo, poder assistir em diferido. Então, gente, mais uma vez, uma boa tarde oficial aí para todos que estão conosco. Muito bom rever aqui alguns amigos, clientes, parceiros que trabalham com aquários e tirar um tempo para falar deste assunto, né, que vou dizer aparece bastante nas nossas conversas com os clientes, que é essa dificuldade de evoluir o MES sem transformar cada mudança em um novo projeto. Eu sou do Siqueira, sou consultora de projetos aqui na Aquários, e hoje eu e o Daniel Muniz, que está aqui com a gente, vamos compartilhar um pouquinho desse assunto aí com vocês. Dá um oi aí, Dani, dá um boa tarde aí com a sua voz de locutor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Muniz, eu sou arquiteto de soluções aqui na Aquarius. Muito obrigada, Dani. Legal. Gente, deixa eu começar compartilhando aqui o material para hoje, um roteirinho aqui para nossa conversa. Deixa eu colocar aqui na tela. Vocês já estão vendo? Deixa eu só colocar no modo de apresentação. Foi? Acho que foi, né? Bom, como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema, né? O MES sem os riscos do passado, como que interfaces configuráveis e integrações padronizadas podem ajudar a acelerar e transformar a implantação de um MES, né? A gente se acostumou muito com integrações que são frágeis, né? Que você mexe de um lado, quebra um monte de outra coisa lá na frente, com customizações pesadas, com sistemas que não acompanham o ritmo da operação, mas isso não deveria ser assim, né? É sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, tá? Mas antes de entrar no nosso tema, eu queria aproveitar para fazer um update aqui para aqueles que já nos conhecem, já conhecem Aquários, e também apresentar rapidamente a Aquários para quem eventualmente estiver nos conhecendo hoje, tá? A Aquarius, ela é uma empresa brasileira de 41 anos no mercado que tem esse DNA de trabalhar no mundo industrial. Então, nós somos referência em solução no mundo industrial, trabalhando desde a camada da automação até a camada de gestão da produção, fazendo um link entre o chão de fábrica e o ambiente corporativo. Geralmente essa zona meio cinzenta aí, né? A Aquarius, ela tem essa vocação de ter um pé na automação e um pé na TI. Então, ajudando a aproximar essas áreas, tá? Somos líderes no mercado entregando soluções globais. Vou falar um pouquinho aqui rapidamente do portfólio de soluções que nós entregamos, também dos nossos serviços, tá? Aqui temos algumas dessas parcerias e alguns dessas plataformas de tecnologia que nós entregamos no Brasil. Nós temos aqui soluções que passam desde da gestão de malhas de controle, solução de cibersegurança, painéis, dashboards de visualização de dados da indústria, backup e versionamento de softwares de PLC, soluções de analytics que passam aí por modelos preditivos com algoritmos inteligentes, gestão de alarmes, temos um conjunto de soluções. Hoje, especialmente, nós vamos falar de como a parceria da Aquarius com a Gevernova, que agora é Velotic, né? Como que essa parceria ajuda a transformar um projeto de MES, deixando de ser um projeto só de software, para um projeto realmente de uma solução resiliente e flexível para acompanhar o ritmo das mudanças do mercado, tá? E aqui também, de forma rápida, para dar um panorama de onde que a Aquarius entra, né? Quando a gente fala
que nós trabalhamos com essas soluções globais, que eu mostrei ali anteriormente, nós acompanhamos o cliente em toda a jornada dele de projetos que estão ligados à indústria 4.0, projetos de inovação, mas a gente passa por essas camadas de serviços. Então, nós atuamos desde o momento da concepção, do entendimento, do desenho de uma solução para um desafio que o cliente tenha, a recomendação da melhor arquitetura, tecnologia, a implementação daquele software e depois o acompanhamento pós-projeto, né? Capacitação, treinamento, suporte. Então, esse é um pouquinho do modelo de serviço que a Aquarius tem aqui no Brasil, junto a esses parceiros e junto aos nossos clientes, tá? Esse é um pouquinho, rapidamente aqui, uma apresentação do que fazemos. E já gostaria de aproveitar nesse momentinho inicial de fazer um convite para vocês. Dia 12 de maio, 12, né, gente? Terça-feira, nós teremos um super evento especial no Museu do Futebol, um encontro técnico e cultural, onde nós vamos ter um dia lá de conteúdos super interessantes ligados a estes temas que a Aquarius participe, que a Aquarius contribui com as empresas, tá? Então, se você não está inscrito, eu vou pedir para o nosso time de marketing que está aqui conosco colocar no chat aí o banner do evento, o link de inscrição, tá em tempo, se inscreve, são vagas limitadas, vai ser um dia sensacional, os conteúdos estão muito interessantes, a gente vai ter a participação de vários parceiros, então vem com a gente nesse dia, tá? Posso só somar aqui uma informação, Dulce? Por favor, Paiol. Tá, uma ou duas aqui. Mas assim, o evento ele é um encontro técnico-cultural, por quê, né? Ele é o dia todo falando tecnicamente, né, sobre esses temas que a Dulce acabou de apresentar. E de noite, na verdade, no fim da tarde, né, a gente tem a parte da visita ao museu. Então aí entra a parte cultural, né? Ao Museu do Futebol, há um mês da Copa, né? Que o evento vai estar sendo. E então vai ser um prazer recebê-lo, só que, para ser sincero, não é conversinha não, né? A gente realmente tem pouquíssimas vagas, né? O auditório lá não comporta tantas pessoas quanto a gente gostaria. Então, se você é interessado e você tem esse perfil, né, de estar à frente de iniciativas tecnológicas dentro das suas indústrias, esse evento é para você e corre lá para se inscrever, tá? A Nick depois põe aqui no chat o link para inscrição. É isso aí. E não sei quem que já teve a oportunidade de conhecer, né, o Museu do Futebol ali no Pacaembu, ele é bem interessante. Eu já tive algum tempo lá levando o meu sobrinho e tal. Tem umas coisas interativas, tem umas brincadeiras. Ele tem para quem gosta, né, do tema em torno do futebol aí, ele é até para quem não gosta, né, porque eu não sou assim assídua frequentadora de estádio e jogos, até para mim foi super interessante fazer a visita lá. Mas vamos lá, obrigada, Paiola. Vamos seguir aqui. Bom, compartilhando um pouquinho para vocês com o nosso roteiro aqui, tá? O que que a gente, por onde a gente vai começar? Vamos falar um pouquinho de contexto, né? O que está acontecendo no dia a dia aí, esse ritmo de mudanças que a indústria, que o mercado exige da gente. Vamos conversar um pouquinho sobre os principais riscos que costumam travar um projeto de MES. Vamos falar também alguns motivos do porquê que coisas simples, pequenos ajustes acabam virando grandes esforços, grandes projetos, e vamos começar a trazer um pouco do como, né? Como é que a gente resolve isso? Como que a gente trabalha com um modelo de arquitetura, com uma conectividade baseada em padrões, que você possa ter uma arquitetura que te possibilite evoluir e não ficar travado, não ficar com um MES muito congelado, e aí com isso quero ir concluindo com vocês algumas características de qual seria o melhor MES que a gente pode trabalhar, né? E ao final dessa parte mais conceitual e teórica, o Daniel vai trazer para a gente um pouco de prática. Então, como é que isso na prática acontece sem complexidade, tá bom? Esse é um pouquinho do nosso roteiro para hoje. Bom, começando por aqui, eu gostaria que vocês olhassem um pouco para essa imagem, né? Como eu disse, a gente sabe, a gente vive uma era aí de mudanças muito rápidas, né? E muitas vezes o MES, ele está construído de uma forma bastante rígida. E muitas vezes a fábrica, a indústria, ela sente um pouco assim, se sente um pouco freada, porque o MES, ele não acompanha esse ritmo do negócio, né?
Muitas vezes, o MES ele acaba virando um gargalo, não só porque ele é complexo, porque ele é também, né? Mas porque ele não foi desenhado para mudar. E aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, simples, né? Para a gente começar, olhando para essa imagem, quantos aqui já evitaram mexer no MES porque sabiam que aquilo ia virar um projeto? Por exemplo, você tinha que trocar um produto, trocar um equipamento, ajustar um fluxo, mudar uma regra simples. Algo que na teoria devia levar alguns minutos. E na prática virou chamado, virou TI, virou integração e 3 semanas depois ainda não estava rodando. Isso parece um pouco familiar para vocês? E aí eu preciso te dizer, o problema não é necessariamente o seu time ou o seu processo. Muitas vezes é a forma como o MES está construído. E aí é um pouquinho disso que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Vamos falar um pouquinho desse ponto sobre os riscos, tá bom? E aqui já vou adiantar o seguinte, claro, nós não vamos explorar aqui todos os riscos, porque obviamente isso tem muitas nuances em cada empresa, em cada negócio, em cada segmento. Mas nós vamos trazer aqui alguns 3 riscos principais conectados a esse nosso tema de como que interfaces configuráveis, integrações padronizadas podem ajudar, e 3 riscos que tipicamente aqui a Aquarius encontra com bastante frequência nos projetos que nós realizamos, tá bom? O primeiro deles, que eu vou começar já logo por um bem crítico, hein, gente? Um bem que acontece bastante. Customizações excessivas. Gente, esse item de customizações, ele acaba virando uma armadilha, né? Muitas vezes, assim, a tentativa de tentar codificar as regras de negócio dentro da integração ou dentro do MES, ela engessa muito o processo, né? Às vezes, uma coisa que no começo parece simples, você fazer uma regra, produto A vai rodar na linha 1, no turno 2, tal, até funciona no começo, até que aquilo tem que mudar. E aí, a complexidade de mudar, ela vai aumentando com essas customizações, e às vezes, ao invés de ajustar o processo, você acaba abrindo um projeto e aquele mal-estar, aquele incômodo da customização, ele vai aumentando, né? Um outro item que é importante também comentar é sobre as integrações que quebram. Isso é um clássico, tá? Muitas vezes o modelo de integração construída no modelo ponto a ponto, o RP que conversa com o MES que conversa com o chão de fábrica, gera uma dependência muito grande entre esses sistemas, né? E aí, por exemplo, quando o RP ele sofre uma atualização, um processo muda, a conexão quebra e interrompe a produção, né? Porque aí, por exemplo, está tudo amarrado. Se o RP muda um campo, aí de repente ninguém mais confia no dado. Vou dar um exemplo aqui, o RP mudou lá a estrutura da ordem. Aí o MES para de entender, aí a produção faz o quê? Começa a rodar com uma planilha paralela, né? E aí aquela planilha vai existindo, coexistindo, até que em algum momento aquele ajuste ele possa ser feito na prática, né? Isso acontece bastante, ele tem um efeito meio dominó, né, dentro do projeto. Outro item é a falta de visibilidade. Então, sem uma integração fluida, o planejamento ali, um scheduler, por exemplo, a execução do MES, elas começam a operar com uma informação que vai chegando um pouco atrasada, porque ela fica dependendo de inputs manuais, que não necessariamente chegam no tempo que deveriam, né? Então, pegando um exemplo aqui, por exemplo, o scheduler planejou que a fábrica deveria produzir 100 toneladas de X, mas a fábrica, a planta entregou 82. O RP descobre isso horas depois. E aí, quem está tomando a decisão vai estar sempre tomando uma decisão olhando para o retrovisor, e há naturalmente nisso um custo invisível de você ter essa falta de visibilidade, tá? Aqui alguns, como eu falei, alguns pontos para a gente ir refletindo o contexto e depois a gente chegar em como que a gente pode resolver isso, tá?
Uma outra reflexão, seguindo aqui nesse pensamento, uma outra reflexão que eu queria fazer com vocês é sobre esse ponto. Por que, eventualmente, então, quando a gente tem que fazer pequenas coisas, ajustes simples, isso parece que vira um grande projeto, representa um grande esforço? Da mesma forma, não vou explorar tudo aqui, mas nós vamos conversar sobre alguns pontos principais, tá? O primeiro deles é a questão da dívida técnica. Gente, quando a inteligência da planta, ela está presa em scripts, em códigos proprietários, uma mudança que deveria ser simples, uma mudança de produto ou de um fluxo de trabalho, muitas vezes exige algumas semanas de consultoria e de reprogramação, né? Com o passar dos anos, como eu disse, no começo às vezes parece simples, mas com o passar dos anos, às vezes se acumulou lá 200 scripts espalhados na planta. E aí chega um ponto que às vezes ninguém mais sabe quem criou não está mais na empresa, ninguém quer mexer, porque não sabe a hora que mexer, aquilo quebra onde, né? E aí o sistema vai funcionando até o dia que precisa mudar. Esse tipo de problema, ele impacta muito a evolução e o crescimento do projeto de MES, né? Uma outra coisa que complica bastante é a dificuldade de ser rápido, de ser ágil, né? Muitas vezes o custo ou o problema maior nem está tanto em fazer a mudança física na planta daquela mudança, mas em atualizar todas as interfaces, que nem sempre as pessoas sabem onde estão ou que conversam entre si, né? E aí essa incapacidade de mudar rápido também fica ali uma coisa dependendo, né, de muito esforço, de muita análise, de entendimento, de mapeamento para poder executar aquela mudança. E um terceiro aspecto são essas traduções complexas. Bom, tradicionalmente, alterar a forma como o RP conversa com a fábrica é complexo, porque o RP ele não foi feito para tempo real e o MES precisa de tempo real, né? E aqui eu vou começar já a trazer um conceito que a gente vai falar aqui na visão de solução, do como, né? Que é onde você usa entre o RP e o MES um conector, um middleware, que ele vai ajudar a fazer essa tradução. Ele vai quebrar essa dependência desse conceito de integração ponto a ponto, né? Ele vai desacoplar essa dependência e ele não só vai integrar o sistema, ele vai eliminar a necessidade de códigos customizados e ele vai trazer a possibilidade de configurações padronizadas para poder conectar o mundo corporativo ao mundo operacional, tá? Com esse gancho aqui, queria convidá-los a olhar um pouquinho para essa imagem aqui juntos comigo e a gente pensar um pouquinho numa nova forma sobre esses problemas que eu estou colocando aqui, né? Por enquanto estou colocando só das coisas do dia a dia e dos problemas. Vamos tentar pensar, inverter um pouquinho essa lógica. Se a integração ela não fosse um projeto, se a integração fosse configuração, e se o sistema não precisasse ser reprogramado, apenas reconfigurado. Vamos pensar, hoje na maioria dos casos, né? O RP ele gera uma ordem, alguém trata a ordem, alguém ajusta, alguém importa, valida, ela segue o fluxo lá. Agora, imagina isso. A ordem nasce no RP, flui automaticamente, chega no scheduler que ajusta a capacidade, executa no MES e retorna para o RP sem ninguém tocar em nada, sem código novo, sem retrabalho, sem surpresas. Muito bom, né? E isso acontece quando você trabalha em 3 pilares fundamentais, 3 coisas que é o que nós vamos conversar aqui na sequência, tá? Quando você começa a construir uma estrutura de conectividade baseada em padrões, olhando para essas 3 camadas aqui que estão na tela, aqui a gente está abordando sobre como os sistemas se comunicam, como eles se conectam e como eles se organizam, certo? Nessa primeira camada da comunicação baseada em padrões, aqui entram APIs, REST, ferramentas como o Operations Hub
da Velotic, o IGS, que são o IGS é driver de comunicação que padroniza fala protocolos de máquina, que possibilita extrair dados das máquinas, o Operations Hub, que é uma central de visualização de dados e telas e dashboards. Então, a gente está falando que não importa se é o RP, o MES ou chão de fábrica, mas a importância é que você para de traduzir, você realmente começa a conectar. Então, você começa a colocar todos os sistemas falando a mesma língua. São interfaces flexíveis, uma padronização na comunicação. E isso reduz muito, reduz o esforço de integração de um projeto bastante, tem uma redução significativa, não vou cravar tempo aqui, mas assim, de meses para algumas semanas, né? Isso representa um ganho bastante grande. Nessa segunda camada, que é essa camada de orquestração, esse RP, ou esse conector com RP que eu estava comentando antes, né? Esse é um ponto bastante crítico, porque essa camada ela não é só o conector, como eu estava explicando, ela quebra essa dependência dos sistemas. O que eu quero dizer com ela quebra a dependência? Porque você pode mudar o RP sem quebrar o MES. Você pode mudar o processo sem refazer a integração. Ela simplifica essa jornada, ela atua como um motor de integração que traduz as ordens de processo do RP para o scheduler e para o MES de forma transparente. É uma camada de integração inteligente, um hub de integração desacoplado, tá? Imagina, por exemplo, o Spotify, pegar esse exemplo aqui, né? Você não precisa saber onde a música está armazenada, você só pede e ela chega. É mais ou menos isso. O RP Connector, ele faz isso com os dados industriais. Então, se antes você tinha a ordem no SAP, nascia, dando um exemplo aqui de RP, pode ser o SAP ou outro, mas a ordem nasce ali no RP. E aí você tem que desenvolver, fazer interface, testar, todo o retrabalho e tal. Nesse conceito, a ordem nasce, você configura e o fluxo segue automático, né? Então, essa camada, ela atua como essa camada de abstração e de orquestração, permitindo um desacoplamento estrutural entre os sistemas, tá? E tudo isso suportado por esse modelo de dados. Então, aqui o importante dessa terceira camada é que, ao invés de programar cada tag, o sistema ele utiliza um modelo de planta e de hierarquia de ativos. Então, isso permite com que, por exemplo, um especialista de processo ele configure a solução e não um programador exatamente, porque a gente não está falando de código, né? Então, ao invés de você programar cada lógica, você modela a planta. Então, quando você tiver uma nova linha, você replica. Mudou o fluxo, você configura. Por que que isso é importante? Porque isso permite com que você escale mais rápido. Você não fica numa dependência de ter um programador para construir isso tudo via script, né? Scriptado. O próprio especialista de processo pode fazer, certo? E aí, quando essa base ela está pronta, aí realmente as mudanças de verdade começam a observar, porque na prática a gente está falando aqui de três coisas importantes, né? A gente está falando de sistemas que não dependem uns dos outros, a gente está falando de dados organizados por modelo e não por código, e a gente está falando de uma comunicação padronizada entre tudo. E observe que daí o que muda o jogo aqui não é uma ferramenta específica. A gente não está falando de uma ferramenta específica, a gente está falando da adoção de uma arquitetura desacoplada, orientada a modelos e eventos. E aí eu queria só compartilhar também esse diagrama aqui, só para detalhar um pouquinho disso do que eu estou falando, né? Ficar um pouquinho visual também, que você observa nesse diagrama que o RP ele continua sendo, aqui no topo, o RP continua sendo o cérebro do negócio, né? Só que agora existe uma camada intermediária entre ele e o RP, que é essa camada de orquestração, né? Então, essa camada ela é responsável por remover essas dependências. E aí você tem MES, schedulers, chão de fábrica continuam operando, mas sem depender diretamente uns dos outros. E tudo isso se organiza na base aqui com esse modelo de dados e não código. E a comunicação acontecendo via
APIs e eventos de forma padronizada. Essa é a estrutura, tá? Então, com base nisso, é isso que a gente chama que é uma arquitetura feita para evoluir e não para travar, uma arquitetura que realmente oferece resiliência, adaptabilidade, que te permite crescer sem complicação, né? Você faz uma linha e replica para 10 plantas, sem precisar reescrever código, né? Você faz um piloto, escala para toda a planta, garante que você tenha uma estratégia até com baixa manutenção ao longo do tempo. E aí a gente está falando de tempo real de verdade, né? Porque quando o fluxo é automatizado, essa camada de orquestração, ela consegue, por exemplo, devolver o resultado daquilo que está acontecendo no MES de forma automática lá para o scheduler, para o RP. Então, elimina o lead time da informação, né? Isso agiliza, a produção acontece e a informação está disponível em tempo real. E um terceiro ponto é a autonomia da operação, né? Você cria uma relação um pouco mais em sintonia entre a TI e o time de automação, né? Porque você permite essa independência, essa liberdade da criação de entregas de relatórios, de dashboards, com uma velocidade para possibilitar quem está tomando a decisão não estar sempre olhando para trás. Então, a decisão ela passa a acompanhar de forma melhor o ritmo do negócio, tá? E no fim, gente, então, a conclusão que a gente chega aqui, né? Qual que seria o melhor MES, né? Observa que a gente não está falando aqui de um MES que é aquele que vai ter, quantas mais funcionalidades o MES precisa ter, mas sobre como ele te permite mudar mais rápido, né? No final não é sobre ter mais tecnologia, mas é sobre ter menos atrito entre esse ambiente de sistemas, né? É conseguir ter mais fluidez, não é só sobre capacidade, é conseguir ter mais fluidez para que as coisas possam acompanhar esse ritmo, tá bom? E é aqui, agora, que tudo isso deixa de ser conceito, tá? O Daniel vai mostrar para vocês como que é esse fluxo da criação da ordem até a execução, sem código, sem retrabalho, sem aquelas dependências invisíveis que travam os projetos, tá? Quero deixar aqui, vou parar de compartilhar, mas deixar aqui também um comentário que eu não falei antes, mas vocês podem deixar perguntas e comentários aí no chat, que a gente está reservando uns minutinhos finais para a gente poder ter essa interação, conversar e ver as perguntas aí, o que vocês quiserem colocar no chat, fiquem à vontade, tá bom? Daniel, tudo contigo. Legal, obrigado, Dulce. Estão todos vendo minha tela? Deixa eu só minimizar essa telinha do Teams aqui. Todos me ouvindo bem e vendo minha tela? Ouvindo e Deixa vendo. aqui. Legal. Então, pessoal, eu vou começar essa parte de demonstração pela camada de integração, que é justamente onde a gente faz com que as diferentes camadas de software conversem entre si. E para ilustrar esse cenário, a gente escolheu o RP Connector, que agora é da Velotic, que antes era chamado de NLink, né, esse conector. E a gente escolheu ele para efeito de demonstração, mas é importante a gente ressaltar que essa parte de integração ela pode ser feita tanto com NLink, que vai atuar como middleware aí no processo, quanto com outros middlewares também. Por exemplo, se o cliente tem um middleware específico e quer fazer integração entre o RP e os demais sistemas utilizando esse middleware que já está implementado, a gente pode fazer isso também, ou a gente pode fazer a implementação dessa integração direta entre o MES e o próprio RP. E isso é importante a gente mencionar porque esses três métodos que eu mencionei, eles vão utilizar uma padronização que é se basear no serviço de integração do próprio MES para com o RP. Então, essa integração, por mais que envolva cenários diferentes, ela já tem uma padronização do lado do MES que facilita tanto na parte de implementação, desenvolvimento ali em tempo de projeto, execução, perdão, em tempo de projeto, e também na parte de manutenção, quando futuramente a gente for dar manutenção nesse sistema, acaba ficando muito mais fácil e simplificado. E para demonstrar essa parte, essa configuração da integração, a gente preparou uma demonstração utilizando o NLink e eu vou mostrar para vocês o quanto esses middlewares, principalmente o NLink, pode facilitar a criação de transações e a criação da integração como um todo. A gente vai exemplificar mostrando uma integração, uma transação, perdão,
de atualização de uma ordem de produção que vai ser atualizada no ERP e essa informação vai ser automaticamente transmitida para as outras camadas de aplicativos que consomem informação do ERP, tudo bem? E a configuração aqui dentro do Anilink ela vai ser extremamente facilitada, porque esse software ele disponibiliza alguns templates, arquivos templates, e também alguns utilitários de configuração que evitam com que a gente tenha que desenvolver tudo por código ou que seja uma configuração complexa. Vocês vão ver aqui que em poucos passos e utilizando os templates que já estão disponíveis no software, ou templates que você mesmo vai criar a partir da primeira integração que você construir, você pode utilizar eles para estabelecer essa configuração. E aí, nesse momento, nessa demonstração, a gente utilizou um arquivo de template e a gente bastou informar de qual software que a gente está buscando informação, como que a gente vai chegar até o ERP para buscar a informação e qual vai ser o software de destino, que vai consumir a informação do próprio ERP. Tudo bem? E nessa configuração, a gente fala qual a informação que vai ser solicitada para o ERP e qual vai ser a resposta do software ao final da transação. Então, notem aqui, eu queria frisar para vocês que todas as informações que vão estar envolvidas na transação, elas são selecionadas por uma interface mais intuitiva, e esses utilitários de configuração se aplicam para todo tipo de transação. E essa interface intuitiva evita com que a gente tenha que desenvolver tudo por código, então economiza muito tempo e esforço de desenvolvimento. Então, essa padronização acaba facilitando muito na hora que a gente vai configurar novas transações ou fazer manutenção naquelas que já existem. E aqui tem um ponto importante que é o seguinte: depois que a gente configura de onde vai sair a informação, para onde ela vai chegar e qual informação vai estar envolvida nessas transações, o conector, no caso aqui o Nlink, ele tem a capacidade de separar em 3 grupos de objetos principais, que vão facilitar também no desenvolvimento. Primeiro, a parte de Action Series, que é basicamente a sequência ou fluxo de ações que vão ser executadas quando aquela transação for disparada. Também tem a parte de mapeamento da informação, que é como aquela transação vai ser estruturada, e também como que cada informação que vai transitar entre as aplicações vai estar sendo identificada. Então, é basicamente como se eu estivesse dando nome para as informações que vão sair do ERP e vão partir para os demais sistemas, tudo bem? E aqui a gente tem justamente essa facilidade dentro do software para que a gente possa encurtar todo o esforço de desenvolvimento ao longo do projeto. E assim que a gente determina de onde que a informação vai sair, onde ela vai chegar e qual informação vai estar envolvida nesse processo, basta a gente configurar a consulta que vai ser realizada no ERP. Aqui a gente está utilizando como exemplo o SAP, principalmente também porque esse conector ele tem uma maturidade maior com o SAP. Claro que a gente consegue se conectar com outros ERPs também, por meio desse conector, desse ERP Connector, mas quando a gente fala de outros ERPs menos utilizados no mercado ou ERPs menores, a gente pensa, seria talvez necessário avaliar em tempo de preparação do projeto se o Nlink seria a melhor alternativa, ou se o cliente tem, por exemplo, já um middleware que faz essa integração direta, e aí a gente conectaria o MES nesse middleware, ou se a gente se compensaria fazer a integração direta entre MES e ERP. Então, são cenários que a gente pode levar em consideração em tempo de projeto, tudo bem? Mas a gente vai seguir com o exemplo do SAP aqui. E para esse cenário do SAP, eu quero chamar a atenção para o seguinte: a gente consegue acessar de uma maneira muito fácil todas as tabelas, campos, registros, tudo que a gente tem dentro do SAP de uma maneira muito fácil, para que a gente consiga construir as consultas que sejam necessárias para chegar na informação que a gente precisa para aquela transação, usando os critérios corretos. E ao final do processo, eu só queria frisar aqui novamente o que eu mencionei, de a gente não fazer nada via código. Então, é tudo facilitado na interface para que todo o desenvolvimento possa ser facilmente alterado ou dado alguma manutenção futuramente, tudo bem? Então, casa com aquilo que a Dulce trouxe, de qualquer alteração que seja feita no RP ou nas camadas inferiores de software, a gente pode facilmente fazer alguma mudança ou algum ajuste que talvez seja necessário para essas alterações entre os softwares, tudo bem? Então, uma vez que a gente completa completa a consulta, organiza toda a sequência de ações que vão ser executadas na transação
e coloca um modo de disparar essa transação, seja por evento, então, dado uma condição, a gente executa uma ação, ou por período, sei lá, uma vez ao dia ou a cada período de turno, a gente vai ter necessariamente aqui, então, o resultado final da integração. Então, feitas essas etapas, a gente tem a integração pronta para funcionar. E aqui o resultado final dela é o seguinte, o que a gente vai estar mostrando para vocês é justamente isso. A ordem de produção que a gente criou vai ser atualizada, então essa ordem de produção, ela tem uma quantidade planejada de 400 e essa vai ser a informação que a gente alterou, de 400 para 250. E para efeito de demonstração, a gente salva aqui as alterações e a gente vai disparar essa transação manualmente, mas igual eu falei, ela pode ser disparada por evento ou periodicamente de acordo com a necessidade da sua planta, tudo bem? Então a gente disparou o evento, a partir do momento que a gente disparou o evento, os softwares que estão consumindo essa informação, elas já vão receber essa atualização da ordem de produção automaticamente. Então notem que de 400, que seria a quantidade planejada inicialmente, a gente vai novamente olhar para essa mesma ordem de produção e tá aqui, 250, que foi... Opa, eu pulei direto pro começo de novo. Mas 250 foi exatamente a quantidade que a gente colocou no final, depois das alterações. Então, integração configurada, integração funcionando. O próximo passo é a gente poder trabalhar com a execução, que é... executar a ordem de produção desde o nascimento até a gente finalizar essa ordem de produção dentro do MES, tudo bem? E para isso eu vou trocar a tela que eu estou transmitindo aqui. Tá, para cá. Só um segundinho. Certo. Todos vendo minha tela agora? Deixa eu minimizar isso aqui de novo. Certo, acredito, estou vendo aqui do lado que minha tela está aparecendo também. Então, uma vez que a integração já está funcionando, já está estruturada e a gente pode e o software, as camadas de software já estão comunicando entre si, a gente pode começar a fazer todo o ciclo de vida da ordem de produção. Então, a gente está utilizando o SAP aqui novamente para exemplificar, mas lembrando, pode ser qualquer outro RP, uma vez que a integração e os sistemas estão conversando entre si, tudo vai funcionar da forma que a gente está mostrando para vocês, certo? Então, a gente está criando uma ordem no SAP para que essa ordem possa ser preenchida para que a gente possa trabalhar com essa ordem nas demais camadas de software. Então, a gente planejou uma quantidade de 1000, a gente deu uma data de início e fim planejado para aquela ordem e a gente criou aquela ordem. E a partir da criação dessa ordem, ela já pode partir para a próxima etapa e, nesse caso, a próxima etapa que a gente vai demonstrar vai ser justamente o planejamento e o sequenciamento das ordens de produção utilizando o Process Scheduler, tudo bem? Nesse software que a gente vai mostrar para vocês, que é o Process Scheduler, a gente consegue fazer um planejamento com capacidade finita. E o que significa isso? É basicamente você planejar a sua produção, levando em consideração o número de equipamentos, inventário, estoque de matéria-prima, ferramentas, equipes. Então, todos os seus ativos que você tem no seu chão de fábrica, você pode levar em consideração também. E é justamente isso que o software faz, que o Scheduler faz. Vocês podem visualizar aqui na tela que no cliente web dele, ele tem uma visualização baseada em gráfico Gantt, que é totalmente interativa, em que a gente vê as ordens baseadas em data de planejamento, então quando que essa data foi planejada, e o tempo planejado para a execução daquela ordem. Então a gente consegue visualizar e planejar e ajustar conforme as necessidades. Aqui à esquerda vocês podem ver também uma associação de todos os ativos, equipamentos, recursos que você tem registrado no seu chão de fábrica para que isso seja levado em consideração na hora que a gente for fazer o planejamento e definir uma nova estratégia de planejamento caso seja necessário. Tudo bem? E aqui eu vou avançar um pouco a demonstração para vocês, para que vocês tenham essa visualização aqui do seguinte: quando a gente trabalha com a gestão dessas ordens de produção dentro do Scheduler, a gente pode ter uma visão em tempo real de, por exemplo, de estoque de matéria-prima, como que vai se comportar ao longo da execução daquelas ordens de produção que a gente já tem planejado, e também ele faz uma projeção para o futuro. Ele vai te mostrar como que os seus estoques de matéria-prima vão se comportar no futuro com as demais execuções de ordem de produção que você planejou para o futuro, que ainda não foram executadas ou não estão sendo executadas agora, tá? E vocês podem trabalhar com essa visualização tanto com o estoque de matéria-prima,
quanto com carga de trabalho dos seus equipamentos, dos seus recursos. Então, por exemplo, aqui a gente está visualizando um total em horas de cada dia da semana, baseado no que foi planejado de produção, das ordens de produção planejadas para cada dia. Então, a gente consegue ter uma noção de qual recurso está sendo utilizado ao longo dos dias e quanto daquele recurso está sendo utilizado. Então, com essa visualização simples, você já consegue manualmente otimizar em termos de estoque de matéria-prima ou carga de trabalho de cada um dos recursos que estão sendo consumidos também. E aqui no canto direito, onde eu estou com o meu cursor, a gente tem os detalhes da ordem de produção. E é basicamente aqui onde a gente pode, se a gente quiser, claro, alterar quantidade planejada ou remanejar qual recurso que vai ser consumido para executar aquela ordem de produção. Ou, se a gente não quiser, a gente não precisa alterar nenhum detalhe em relação à ordem que foi criada no RP. A gente pode, do jeito que ela foi criada, a gente pode mexer em detalhes menores aqui. Deixa eu avançar um pouco a visualização para mostrar para vocês o seguinte. Dentro do sistema, a gente consegue também fazer a gestão de todas as ordens de produção que já passaram algum dia pelo sistema. Então, o sistema começou a rodar, ele começou a trabalhar com todas as ordens de produção funcionando normalmente. E aí você pode fazer gestão tanto de ordens que já foram completadas, ordens que estão sendo executadas no momento, ordens que acabaram de chegar do RP. Então, você pode fazer gestão do jeito que for necessário dessas ordens de produção. E para o nosso exemplo, voltando para onde a gente tinha parado, a gente criou a ordem no RP, a gente usou o SAP como exemplo, e imaginem que a gente tem uma série de ordens ao mesmo tempo, porque a gente acabou de baixar do SAP e a gente quer fazer algum ajuste, fazer algum planejamento ou remanejamento conforme a disponibilidade dos nossos recursos. Basta a gente trocar o status da ordem para ser planejada, para que a gente possa fazer o remanejamento ou algum ajuste dessa ordem dentro do software. E a gente pode também adotar novas estratégias de planejamento que não são aquelas que a gente definiu na criação da ordem de produção. A gente pode escolher, por exemplo, a partir do momento que essa ordem for liberada, a gente pode agendar ela a partir desse momento. A gente pode escolher uma data específica para ela ser agendada, para as ordens, no geral, serem agendadas quando a gente der a baixa nelas, ou a gente pode simplesmente adotar o que já foi adotado na criação daquela ordem, tudo bem? E eu vou estar mostrando aqui para vocês, imagine que a gente escolheu fazer algum manejamento das ordens de produção dentro do Scheduler. A gente pode, em tempo real, movimentar, deixa eu até deixar o videozinho rodando, movimentar dentro desse gráfico gigante, e em tempo real a gente consegue observar a medição dos nossos recursos. Então, na parte inferior aqui, vocês estão vendo o gráfico de workload, que considera os recursos que estão sendo consumidos para a execução das ordens de produção. Vocês vão ver que, além de considerar esses recursos disponíveis, esse software também considera todas as suas regras de negócios, como, por exemplo, regras complexas referentes à ordem de produção, questão de turno, disponibilidade de equipes, ferramentas, enfim, tudo isso é considerado. E notem aqui também que nos finais de semana, sábado e domingo, não possui turno, não possui produção. Então, por isso que quando a gente posiciona a ordem no começo da sexta-feira, que terminaria, no caso, no sábado, que seria o próximo dia, mas como não tem turno, ele vai terminar lá na segunda-feira. E vocês estão vendo aqui embaixo, no gráfico de workload, que em tempo real ele vai sendo alterado conforme a gente remaneja a ordem de produção. Então, ele está demonstrando aqui que mais recursos vão ser consumidos na sexta-feira, mais tempo de recurso vai ser consumido na sexta-feira, porque foi a data em que a gente posicionou o planejamento a execução, perdão, daquela ordem de produção, certo? E uma vez que você está satisfeito com o agendamento, com o remanejamento dos seus recursos, o planejamento da sua produção conforme os seus recursos, você pode simplesmente dar a baixa nas ordens que você quiser. Mas antes de dar baixa, é importante também mencionar um detalhe que é o seguinte: a gente pode utilizar métodos de otimização das ordens de produção com base em eficiência e com base em um fator de planejamento. Então, a gente pode utilizar alguns multiplicadores aí para a gente fazer o planejamento de várias ordens em sequência ou várias ordens de uma vez só. E uma vez que a gente está contente com todos os ajustes, basta a gente fazer a baixa da ordem de produção para que ela possa ser executada no chão de fábrica. Tudo bem? Então, a gente planeja, organiza melhor como ela vai ser executada, e o próximo passo é justamente no chão de fábrica o operador
poder executar essa ordem de produção. E agora eu vou trocar a tela mais uma vez para mostrar agora a execução de uma ordem de produção. Deixa eu tirar essa telinha do Teams aqui também. Que quando a gente fala, quando a Dulce mencionou a questão da gente ter interfaces padronizadas, uma coisa extremamente importante dentro do MES, que é esse sistema de execução de manufatura que vocês vão ter em mãos, basicamente é você ter a capacidade de planejar e você prever tudo que vai acontecer durante a execução das ordens de produção. Claro que vão ter situações excepcionais e também o software precisa atender essas situações excepcionais que você eventualmente vai se deparar durante a execução das suas ordens de produção. E eu vou estar utilizando o exemplo de manufatura discreta só para trazer uma visibilidade um pouco mais simplificada para a execução de uma ordem de produção. E antes de começar a execução em si, eu vou mostrar para vocês aqui a definição de rotas. Então, dentro do sistema, a gente tem a capacidade de definir quais as atividades que vão ser executadas, que devem ser executadas dentro da ordem de produção. Então, cada etapa que vai ser realizada para executar aquela ordem de produção. E dentro disso, a gente consegue fazer diversas configurações, como, por exemplo, quais recursos vão estar sendo utilizados, quanto tempo de cada recurso está previsto para aquela ordem, e com isso você consegue medir o tempo real e comparado com o tempo teórico, o tempo esperado para a execução daquela etapa ou da ordem de produção como um todo. Você consegue listar a lista de materiais que vão ser consumidos por cada etapa das ordens de produção que você está planejando. Então, para cada etapa você pode ter uma lista específica. Você pode acrescentar documentos que vão auxiliar o operador, instruções de EPI, de realização daquela etapa. Você pode acrescentar todas e quaisquer variáveis de qualidade que você precisar acrescentar para para você manter um registro de todas as informações que foram obtidas durante a execução, e essas variáveis podem ser obtidas pela automação, podem ser inseridas manualmente, enfim, são vários recursos que você pode padronizar e você pode configurar de uma forma que tudo, ou quase todas as situações possíveis, você possa ter uma previsibilidade maior e você possa também manter uma rastreabilidade daquilo que você tem no seu chão de fábrica, tudo bem? Então, voltando aqui para a execução da ordem de produção. Eu vou começar aqui, dentro daquelas 4 etapas, eu vou começar fazendo executando uma ordem de produção. Então, eu entro na ordem de produção. Eu, como um operador, indico que eu comecei a executar aquela ordem de produção, então eu ligo aqui o relógio do sistema. Então, e notem que a gente tem aqui alguns documentos anexados para que, por exemplo, sejam instruções para que o operador possa saber ou possa tomar como base para executar aquelas etapas da manufatura que ele está realizando, tudo bem? E a gente pode acrescentar qualquer tipo de informação que seja necessária naqueles documentos. Qualquer informação útil é melhor ali para o operador ter informação suficiente para executar. Eu vou passar para a lista de materiais, que é justamente onde a gente vai registrar a execução de cada uma das etapas. Eu vou começar aqui com a parte dos parafusos. Então, é um cenário em que fala da montagem de rádio e os materiais envolvidos aqui, o primeiro é parafuso. Então, deixa eu selecionar aqui. E a gente tem algumas formas de fazer o consumo dessa matéria-prima. A gente pode consumir matéria-prima direto do inventário, indicando aqui um lote do inventário que vai ser consumido, a quantidade consumida e pedir para consumir. A gente pode também fazer a leitura de um código de barras que evita que a gente tenha que inserir tudo manualmente. Então, ele lê um código de barras por meio deste ícone aqui, e esse código de barras já vai indicar qual que vai ser o lote, e se a gente for necessário, a gente altera também a quantidade que vai ser consumida e assim por diante. E também a gente pode fazer o consumo por backflush, que é como se a gente estivesse fazendo, como se a gente estivesse utilizando um estoque que ainda não foi dado baixa, e esse estoque vai ser dado baixa ao final da ordem de produção ou aqui na etapa de criação, na etapa de consumo daquela matéria-prima, tudo bem? Eu estou fazendo o consumo aqui de matéria-prima que já está no estoque, e por fim é importante a gente mencionar também que é o seguinte, a primeira etapa,
eu falei da parte dos parafusos. Então, imagina que essa ordem de produção, essa etapa foi planejada para a gente trabalhar com parafusos de 12 milímetros. Imaginem que a gente não tem mais parafusos de 12 milímetros no inventário. E por algum motivo, e eu posso escolher dar essa possibilidade para execução para os operadores. Eu posso permitir com que a gente tenha materiais alternativos, e esses materiais alternativos possam ser utilizados numa etapa específica da manufatura. Então, por exemplo, o padrão era um parafuso de 12 milímetros. Eu posso dar permissão para o operador utilizar, por exemplo, de 9 milímetros. Não é o padrão da receita, mas é aceitável para a execução daquela etapa. Então, posso permitir isso, mas se eu quiser, eu posso simplesmente usar apenas aquilo que tem em estoque, tudo bem? Então, são possibilidades que a gente tem dentro do sistema e que a gente pode tornar padrão conforme a gente necessita, certo? Então, estou consumindo as matérias-primas, que basicamente é o que eu preciso fazer nessa etapa. Então, consumi tudo, registrei tudo que eu consumi para realizar aquela etapa, e antes de finalizar essa primeira etapa de manufatura, eu tenho um detalhe importante que é as variáveis de qualidade. Como que a gente vai manter a rastreabilidade do que foi feito em cada etapa da manufatura. Então, aqui a gente colocou algumas perguntas simples, como, por exemplo, se a montagem seguiu as instruções recomendadas, se os procedimentos de segurança foram adotados, se o encerramento também foi feito conforme esperado. Enfim, preenchemos aqui as variáveis de qualidade manualmente. A gente pode fazer com que isso seja feito de maneira automática, que é o que eu vou mostrar em seguida, e a gente pode encerrar essa etapa da manufatura. Então, encerrei essa etapa da manufatura. Então, a estação de montagem não tem mais aquela ordem que a gente estava fazendo, porque a gente acabou de finalizar essa etapa. Qual que é a próxima etapa na sequência? A etapa de teste e inspeção. Teste e inspeção, basicamente, é somente variáveis de qualidade. Então, eu já vou direto para a parte de qualidade, só que antes eu não consigo preencher ou informar os dados aqui em uma etapa de execução, se eu não tiver ligado o relógio para monitorar o tempo que eu passei trabalhando naquela etapa de execução. Então, aqui a gente tem um detalhe importante que é o seguinte: eu falei para vocês que a gente pode obter dados automaticamente do sistema de automação. E aqui entra a importância de a gente ter uma padronização nos protocolos de comunicação com o chão de fábrica. Então, se a gente tem facilitadores que fazem com que essa comunicação seja feita da maneira correta, a gente pode trazer essas informações para dentro do MES e, claro, para futuramente essas informações sejam enviadas direto para o ERP também. Então, aqui a gente pegou a informação dessa primeira pesagem de maneira automática, dos sistemas, dos sensores que estão no chão de fábrica, e a gente pode preencher as demais variáveis aqui manualmente também. Então, notem que aqui na terceira variável de qualidade, a gente está fazendo um cálculo, por mais que seja simples nesse momento, mas para exemplificar para vocês que a gente pode construir também cálculos e operações complexas e que são atendidas pelo standard do software, tudo bem? E notem que essas variáveis de cima não têm especificação, mas essas duas últimas, elas têm especificação e um detalhe importante. Então, vou colocar aqui o valor de torque medido no primeiro teste. Então, notem que a gente tem limites inferiores e superiores e um target. Ele está dentro dos limites e dentro do target também. E notem que no último, eu não consigo preencher o valor se eu não selecionar qual ferramenta que foi utilizada para realizar aquele teste. Então, eu posso colocar algumas etapas que fazem com que outras não possam ser realizadas enquanto aquela etapa em específico estiver pendente. Então, eu vou informar aqui um valor fora das especificações para que vocês possam ver que ele indica que está fora da especificação, tanto graficamente quanto visualmente aqui. E o que acontece se eu tentar fechar essa ordem de produção? Ele vai me avisar que eu tenho uma das variáveis fora de especificação. E aí, o que é preciso fazer nesse caso? Nesse caso, a gente encontrou uma não conformidade, que não está conforme as especificações planejadas. Então, a gente pode gerar uma não conformidade. Eu vou dar um nome aqui, não conformidade, webinar 2904.
E a gente pode, dentro do sistema, a gente pode padronizar e configurar qual é o tipo de conformidade que pode ocorrer em cada etapa, qual o tipo de defeito conforme a não conformidade que a gente selecionou. E a gente pode escolher e a gente pode configurar 4 níveis de razões para aquela não conformidade. E, inclusive, a gente pode também, quando a gente gera uma não conformidade, associar essa não conformidade a um usuário específico que vai ser responsável por analisar aquelas conformidades. Então, imagine que a gente tem um gerente de produção que olha a não conformidade de uma etapa específica. A gente pode direcionar direto para ele para que facilite a identificação dentro do software. Então, a operação acaba sendo facilitada por esse recurso também. Eu tô vendo aqui que tá bem em cima da hora, eu vou tentar dar só uma agilizada aqui no final, mas se vocês, a hora que precisar encerrar, vocês dão um toque aqui que a gente corta o assunto no meio, tá? Mas criei uma não conformidade. Desculpa, Dani, só para a gente organizar. Imagina. Quanto tempo você acha que você precisa ir para o finalmente? Eu acho que uns 5 minutinhos dá pra finalizar até onde eu queria chegar. Ah, então tá bom. Daí a gente abre aí para eventuais outras perguntas, exceto as do chat aí que já entraram. Beleza. Vai lá. Legal. Então, só para finalizar essa parte de execução de uma ordem de produção, pessoal, eu vou mostrar aqui rapidamente a parte de não conformidade, porque essa é outra parte extremamente associada com o discurso que a gente trouxe desde o começo, que é a seguinte: eu estou vendo aqui somente as não conformidades que estão associadas ao meu usuário, mas aqui a gente pode escolher o que a gente faz com essa não conformidade. Se a gente fala que foi um erro, na verdade não foi uma conformidade, está de acordo com as especificações, se a gente continua no processo mesmo assim, se a gente usa isso como uma para, ou se a gente utiliza essa não conformidade por algum motivo que a gente permitiu que ela fosse utilizada. Tem outra etapa também que é extremamente importante e que eu mencionei lá no começo da demonstração, que é a seguinte: quando a gente fala de eventuais imprevistos ou alguma alteração que seja necessário no meio da execução da ordem de trabalho, a gente pode estar falando também de retrabalho. E quando a gente fala de retrabalho, a gente pode criar, da mesma forma que a gente cria rotas para executar, a gente pode criar rotas de retrabalho. É como se fosse uma mini rota dentro da rota. A gente vai executar etapas adicionais dentro da execução de uma ordem de produção. E a gente pode fazer isso de maneira manual ou utilizar templates que você mesmo pode criar dentro do MES para que esses templates possam abordar de uma maneira mais facilitada cenários que possam ocorrer, cenários de imprevistos que possam ocorrer dentro dentro do seu processo produtivo. Então, eu vou escolher para utilizar essa não conformidade, esse equipamento com não conformidade do jeito que ele está, só para que a gente possa seguir aqui e finalizar a nossa ordem de produção, tudo bem? Lembrando que todos aqueles motivos de não conformidade, todos aqueles templates de retrabalho, tudo isso é configurável dentro do software, tudo bem? Tudo isso que eu estou fazendo e mostrando para vocês agora é padrão do próprio software. Agora, a gente consegue encerrar a nossa ordem de produção. Então, deixa eu só mostrar aqui onde a gente estava. A gente consegue, não a ordem de produção, mas essa etapa da ordem. Ainda tem mais uma que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente tem o clock off dessa etapa e a gente vai para a próxima etapa, que é uma etapa de finalização. Aqui é só para ilustrar para vocês que a gente pode acrescentar quantas e quaisquer etapas forem necessárias para a execução da ordem de produção que vocês têm. Então, esse daqui não exige nenhum trabalho. E a etapa final tem só um ponto extremamente importante quando a gente fala de segurança segurança das informações e rastreabilidade do que a gente tem dentro do software, que é a parte de assinatura digital. Deixa eu ligar aqui a ordem de produção. E quando eu coloco, quando eu preencho a etapa final e eu associo a execução dessa ordem de produção uma necessidade de assinatura eletrônica, eu preciso autenticar tanto quem preencheu a ordem de produção. Deixa eu dar um autenticar. E aí eu posso aprovar que aquela ordem de produção para o operador ela pode ser finalizada. E também a gente precisa de um outro usuário que tenha capacidade de validar essa aprovação. Então, por exemplo, um supervisor, um gerente de produção, alguma coisa do tipo, para que a gente tenha justamente a gente possa fazer a finalização dessa ordem de produção, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. E
Com essa última etapa sendo realizada, a gente encerra o ciclo de execução aqui da ordem de produção, que foi exatamente essa daqui que a gente acabou de executar, o Web 2010. E, como último detalhe importante que eu vou mostrar para vocês aqui, é em relação à rastreabilidade do que foi feito dentro dessa ordem de produção. A gente tem telas para visualizar resumo da ordem de produção, como que ela foi executada. Deixa eu acrescentar ela aqui. Web 2010. Mas tem um detalhe importante aqui que é graficamente e de maneira explícita você poder ter noção de todas as matérias-primas que foram utilizadas na manufatura daquele lote, e você pode navegar hierarquicamente na árvore genealógica aqui do que a gente está vendo para verificar onde cada matéria-prima foi utilizada. Por exemplo, a quantidade inicial que tinha em estoque, a quantidade atual, para onde foi utilizada essa matéria-prima. Isso garante tanto a rastreabilidade quanto a previsibilidade do que vai acontecer. Então, se você identifica um lote com problema, então deu problema utilizando, por exemplo, esses parafusos do lote 1335. Então, você sabe que possivelmente aqueles outros lotes que utilizaram essa mesma matéria-prima podem apresentar um problema futuramente. Então, se garante que tanto a parte de rastreabilidade quanto você consegue remediar possíveis imprevistos que vão acontecer, que possam acontecer na sua produção. Tudo bem? Claro que tem vários outros relatórios, várias outras visualizações padronizadas aqui do software, mas é importante a gente ressaltar aqui, eu mostrei para vocês aqui diversos recursos padrão, standard do software, que são facilitadores e aceleradores, tanto da parte de integração, quanto da parte de ciclo de vida da ordem de produção, desde ela saindo do RP, chegando até o MES, ele sendo executada e as informações sendo preenchidas dentro do MES e subindo para o RP automaticamente. Então, é importante que todos esses softwares que eu mostrei para vocês tenham essa capacidade de realizar isso de maneira padrão e tenha ferramentas para auxiliar tanto no desenvolvimento na execução durante o projeto, perdão, quanto numa possível manutenção do sistema, evitando que cada mudança vire um projeto gigante ou cada mudança vire uma dor de cabeça. E ao invés disso, com esses recursos padronizados, as mudanças sejam simples como elas devem ser. Legal, Dani, é isso? É isso. Parar de Ah, compartilhar aqui. bacana. Pessoal, a gente já respondeu aqui algumas perguntas do chat. Não sei se tem algum ponto a mais. Se o pessoal da organização recebeu alguma interação. A gente já estourou um pouquinho o horário aqui. Peço desculpa, mas é Chegou, difícil. Chegou, ó, Paella? duas perguntas bem rapidinho. Aliás, antes de mais nada, parabéns, né, para você e para o Dani. Sensacional. Uma que chegou aqui do Anderson é a seguinte: para qual ou quais indústrias esse MES apresentado tem o foco? Manufatura contínua, discreta, farma, mineração, CPG? Ele é multissegmento, multiprocesso de indústria nesse sentido. O exemplo que o Daniel está mostrando é de uma indústria discreto, né, Dani, de hoje. Exatamente. Mas essa ferramenta de MES, ela tem uma completude, até lembrando aqui do último quadrante mágico do Gartner, o Gartner fez um mapeamento das soluções de MES, o último foi em 2023, depois ele não fez mais, mas a solução que a gente está mostrando aqui, da GE, agora Velotic, ela ganhou a posição de líder no quadrante mágico. Isso quer dizer o quê? Que ela tem maior completude de recursos, de funcionalidade e também maior habilidade de execução. Então, ela ganha o quadrante maior, né? Então, ela atende indústrias de diferentes segmentos e tipo de processos, tá, Anderson? Batelada, contínua, discreta, farmacêutica, papéis, enfim. Outra coisa perguntada é: esse MES da Aquarius, ele é implantado em cloud ou on-premise? Ele tem uma arquitetura híbrida. Ele pode estar on-premise ou pode estar cloud. A cloud host pode ser numa nuvem do próprio cliente, que eventualmente o cliente tenha, ou pode estar numa cloud que a Aquarius forneça para ele também. Então, a arquitetura pode ser híbrida aí nesse sentido, tá? Ele tem uma flexibilidade de a arquitetura de instalação. Legal. Outra que já foi Fique à respondida no vontade aí chat. de me completar, viu, Lipe, Daniel? Pode falar, tá?
outra respondida no chat pelo Lipe é a questão também do conector, né? Se ele está disponível em alguma versão, e aí a gente até respondeu por lá que ele não depende muito de versão, é um módulo à parte, né? Então, isso é uma coisa bacana, que independente da versão, ele vai funcionar, e como o Dani mesmo falou, ele é um cara que funciona muito bem para SAP, né? Ele é muito desenhado para isso, mas não impede que a gente utilize ele eventualmente para outros RPs, né? O que eu tinha aqui de pergunta, acabou de chegar mais uma Tem aqui, uma aqui. né? O N-Link, né? O conector pode se conectar também com escadas e PLCs? Responda essa, Dani. Eu diria que o Anilink talvez não seja a melhor alternativa para fazer essa conexão com escadas e PLCs direto. Talvez tenha algum, dependendo da necessidade, talvez tenha outros softwares que atendam de uma forma um pouco mais específica e abrangente também. Tem algumas outras possibilidades, Deixa eu mas até depende complementar, né, Dani? Dentro do nosso portfólio, um item muito importante, que geralmente faz parte do pacote do MES, é o IGS, né? Que ele é o gateway de automação. E esse cara vai comunicar, Roberto Campos, com qualquer escada ou PLC que você tiver em mente, né? Ele é feito para ser essa ponte, né, de comunicação com o mundo automação. Vamos falar que o N-Link aí, essa camada, ela está mais próxima do mundo corporativo, então, para falar com a RP. Nas camadas mais de automação, a gente vai ter esses drivers que vão falar esses protocolos aí das máquinas, dos PLCs. Essa outra camada mais verticalizada aí, né? Exatamente. Tudo que, né, misturar de OPC, MQTT, tudo que você precisar em termos de chão de fábrica, esse IGS é o nosso cara, né? E, bom, mais uma vez eu queria parabenizar vocês, né? Eu acho que muita gente mostra em PowerPoint, né, essa conexão com SAP como se fosse uma coisa simples, né? E quando a gente vai para a prática, né, a gente vê os nossos clientes trazendo vários relatos, né, de empresas aí, né, conhecidas de mercado, né, que acabam tropeçando, né? E nesse mundo de customizações e puxadinho para cá, puxadinho para lá, a coisa não funciona como o PowerPoint prometeu, né? E aqui, né, vocês mataram a pau, né? O Dani mostrou aquilo que a gente está acostumado a fazer dentro do nosso cliente. Então, mais do que PowerPoint, a gente tem de fato as tecnologias do jeito que elas funcionam e apresenta elas para vocês claramente. Legal. Bacana, gente. Muito obrigada. Reforço o convite para o ETEC, Museu do Futebol, 12 de maio. Quem não se inscreveu, o link está aqui, Nick, no chat, não vi se colocou. Tá no chat. Link do convite? Ah, tá no chat. Então, pessoal, resgata o link aqui, ó, antes da gente encerrar. Faça a sua inscrição, passa o dia com a gente lá. Vai ser um dia bem bacana, com muitos conteúdos interessantes, além da visita ao museu no final do dia aí. Inclusive, né, o Dani vai estar lá apresentando isso aqui que mostrou no webinar, né, em loco. Quem quiser ver funcionando, né, botar Explorar a mão. mais. A gente vai ter um stand para demonstrações, né, na feira, vai ser bem legal. Bacana. Isso. É isso. Obrigado, pessoal, pela presença. Encerrar. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos, viu? Grande abraço, boa tarde para vocês. Nos vemos dia 12 de maio, lá no Pacaembu. Abraço, Tchau, pessoal. tchau. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Até.